Você com certeza já deve ter escutado que o Brasil nunca teve um presidente negro, ou até mesmo que isso será difícil de acontecer um dia, pois ainda somos um país racista, mas na verdade o Brasil já teve um presidente negro, que a história tentou apagar. História essa apagada pela elite dominante desse país, que foi formada por traficantes de escravos, grileiros, desmatadores e mineradores, que fizeram fortuna desapropriando terras indígenas e que hoje seus descendentes formam a elite mais poderosa desse país, que é a elite do agronegócio, e que tem uma bancada em Brasília para defender seus interesses, a bancada ruralista. Quer saber quem é o presidente negro? Assista esse vídeo até o final, que te contarei quem é e toda a história por trás desse personagem esquecido e importantíssimo de nossa história. Nascido em 2 de outubro de 1867, em Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro, filho de Sebastião de Souza Peçanha, que era padeiro por profissão, e de Joaquina Anália de Sá Freire, descendente de uma família de agricultores. Estamos falando de Nilo Peçanha, de origem pobre e humilde. Viveu com seus pais no atual distrito do Coco, em Campo dos Goytacazes, até que se mudou para o centro do Rio de Janeiro quando atingiu a idade escolar. Fez os estudos iniciais no Colégio Pedro II e mais tarde estudou na Faculdade de Direito de São Paulo e depois na Faculdade de Recife, onde se formou. Depois de formado, voltou a Campos e exerceu a advocacia e o jornalismo, defendendo as causas da abolição e da República. Nilo Peçanha casou-se com Ana de Castro Belisário Soares de Souza, conhecida como Anita, descendente de famílias aristocráticas e ricas de Campos de Goytacazes, neta do Visconde de Santa Rita e bisneta do Barão de Muriaé e do primeiro Barão de Santa Rita. O casamento foi um escândalo social, pois a noiva teve que fugir de casa para se casar com um homem pobre e negro. Nilo Peçanha era descrito como sendo o mulato e frequentemente ridicularizado na imprensa em charges e anedotas que se referiam à cor de sua pele. Durante sua juventude, a elite social de Campos dos Goytacazes chamava-o de o mestiço do Morro do Coco. Com a mudança na forma de governo, de monarquia para a república, Nilo Peçanha foi eleito deputado da Assembleia Nacional Constituinte pelo Partido Republicano em 1890, de modo que o início da carreira política de Peçanha confunde-se com o advento da democracia no país. Ao fim dos trabalhos da Constituinte, realizou 2 mandatos como deputado estadual do Rio de Janeiro entre 1891 e 1903. Em 1903, Nilo Peçanha elegeu-se presidente do estado do Rio de Janeiro, como na época era chamado o cargo de governador, inaugurando o famoso Palácio do Ingá, em Niterói. Em 1906, um ano e meio antes de terminar seu mandato como chefe do Executivo Estadual Fluminense, foi eleito vice-presidente do Brasil na chapa de Afonso Pena e, em 1909, assumiu a presidência do país, após a morte do político mineiro Afonso Pena, vítima de uma pneumonia. Permaneceu como presidente até o fim do mandato, período que durou 17 meses, sendo que o seu lema de governo era paz e amor. Entre suas medidas, pode ser destacadas a criação da Escola de Aprendizes Artífices na cidade de Campos, que por sua vez deu origem ao renomado Centro Federal de Educação Tecnológica da cidade e a assinatura da primeira legislação nacional de trânsito do país. Após terminar o mandato como presidente, viajou à Europa e afastou-se temporariamente da política. Em 1912, de volta ao Brasil e à carreira, Peçanha elegeu-se senador pelo estado do Rio de Janeiro
e 2 anos depois foi eleito novamente chefe do Executivo Fluminense, cargo que ocupou até 1917, quando foi nomeado ministro das Relações Exteriores do Brasil. Em seus 2 mandatos como chefe do Executivo Fluminense, Peçanha ficou marcado pelo empenho na revitalização da economia do estado do Rio de Janeiro e por investimentos em educação profissionalizante e estímulo aos pequenos produtores rurais do estado. Em 1922, candidatou-se à presidência da República em chapa composta pelo vice José Joaquim Seabra. O movimento iniciado com a candidatura foi cunhado Reação Republicana, liderado por Peçanha e formado por representantes dos estados de segunda grandeza, que na época era o Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul, sendo que os principais estados, os mais poderosos, eram de Minas e São Paulo, que formava aí a elite do café com leite. Desfavoráveis pela política da Primeira República, que privilegiava os 2 grandes estados, como eu já falei, São Paulo e Minas Gerais, e que era a principal elite agrária do país, de modo geral, o movimento protestava contra o imperialismo destas oligarquias e investiu a candidatura de um forte apelo popular para muitos biógrafos do político. A prática de Peçanha inaugurou um novo modo de fazer política, designado de niilismo. Esta nova prática, na visão destes biógrafos, rompia com os velhos modos de fazer política baseado nas oligarquias rurais estaduais. Pesquisas mais recentes, no entanto, chamam a atenção para o compromisso do político com as classes dominantes e o caráter limitado das reformas pretendidas pela reação republicana. Ainda assim, a penetração do nome de Nilo Peçanha nas camadas urbanas foi sensível, devido, sobretudo, à sua grande capacidade de comunicação com esses setores. O momento é apontado como ponto culminante da carreira política do Nilo Peçanha. Mas apesar do niilismo, o político não conseguiu estruturar uma organização partidária própria, expressão, em certa medida, do seu personalismo, que não favoreceu esse processo. No plano nacional, a candidatura mostrou-se como uma alternativa ao poder de dominação de São Paulo e Minas Gerais, mas não obteve êxito nas urnas e foi derrotado pelo mineiro Arthur Bernardes. Após a derrota na eleição presidencial, Nilo Peçanha afastou-se definitivamente da cena política do país até falecer em 1924. Nilo Peçanha foi considerado um dos maiores políticos brasileiros do século XX e é considerado o maior estadista fluminense da República. Hábil com as palavras, foi defensor ferrenho da liberdade. Teve sua vida privada e pública marcada por dificuldades e preconceitos impostos pela sociedade racista da época, aos negros e mestiços, fazendo com que o político negasse constantemente suas origens africanas através de discursos e maquiagens que escondiam sua pele escura nas fotografias. Atualmente, arquivos e objetos pessoais do ex-presidente compõem um arquivo Nilo Peçanha, localizado no Museu da República, antigo Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro, com acesso disponível ao público. Galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e eu os aguardo em um próximo vídeo. Valeu, um abração em todos aí. Bancada em Brasília para... Os cachorros latindo. Uma coisa tá certa, tá limpinho. Assista esse vídeo até o final, que te contarei quem é todo... Que te... Ah! História essa, apagada... Porra, história.
Vou botar esse erro de gravação. História brava, hein? Vamos lá. Foi, amor. Graças a Deus.